Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa segunda-feira, e eu friso que é o primeiro encontro porque logo mais, às 17 horas, vocês já estão convidados para participarem aqui comigo e com o professor Lênin Streck de uma live em que conversaremos sobre o que foi esse ano de 2024 e faremos algumas projeções para situações possíveis para esse ano de 2025. No nosso papo de agora, eu quero conversar sobre algumas situações muito interessantes que estão acontecendo aqui no Brasil, como uma análise cada vez mais necessária do que acontece com a cabeça das figuras da extrema-direita. Porque o direitista brasileiro, ele é totalmente diferente do direitista de outras partes do mundo. Aqui existem algumas peculiaridades no mundo da fantasia, no mundo das projeções, que eles mesmos acabam até contribuindo de um modo involuntário para que as pessoas saibam de verdades muito estranhas para esse universo da extrema-direita, mas são interessantes de serem colocadas, né? Do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso novo canal de cortes e notícias, onde eu coloco ali vídeos mais curtos para você poder compartilhar para os seus amigos que gostam de matérias mais enxutas, enfim, como normalmente se tem muitos canais na internet. Quando você se inscreve lá, você ajuda que o nosso novo canal chegue a outras pessoas, para as pessoas se engajarem aqui nos nossos papos, nos nossos debates, tá legal? Então, vamos em frente. Bom, começando com uma notícia internacional muito interessante, né? Investigadores da Coreia do Sul pedem prisão de presidente que tentou golpe. Olha só, o senhor Han foi alvo de impeachment lá na Coreia do Sul. E parece que ele encontrou lá o Xandão sul-coreano, um conjunto de Xandões. E agora a situação da criatura, além de sofrer impeachment, vai levá-lo a um chilindró. Então, bons ares, né? Boas notícias aí, bons indicativos para o ano de 2025. Que está provocando muita angústia na extrema-direita, porque a verdade, que nós sempre falamos aqui, que local de criminoso é na cadeia, de genocida é perante as cortes para prestar contas para a humanidade, de assassino é responder perante seus atos, isso vai acontecer aqui no Brasil. Por algumas vias. O Bolsonaro pode ir na cadeia primeiro por conta dos crimes que cometeu contra a democracia e contra o erário público. Mas depois ele certamente será incriminado também pelos crimes contra seres humanos aqui no nosso país, que nós jamais poderemos esquecer diante das coisas que foram feitas e as que deixaram de ser feitas ao tempo que essa criatura insana esteve à frente do nosso país. O Paulo Pimenta está fazendo o bolão dele, né? Já mandou a letra aqui que está deixando os bolsonaristas revoltados. Ministro de Lula revela quando o Bolsonaro será preso. Então, o Paulo Pimenta está apostando que, se as coisas andarem como andam na justiça, em setembro ele já estará condenado, né? A conferir, seria interessante, né? O Bolsonaro passar um 7 de setembro na cadeia de 2025. Seria. Aí sim, né? Daria para fazermos um 7 de setembro maravilhoso aqui no nosso país, né? Só de brincadeira poderíamos ir todos de verde e amarelo para comemorarmos esse Dia da Pátria, que seria histórico, né? Quem sabe o Pimenta aí, nessa aí, ele acerta, né? Bom, ponte que cai, alerta que fica. 727 estruturas em risco no Brasil. E aí, gente, a pilantragem, a gangue financeira rentista no Brasil, no mundo, não dá sossego um segundo, né? O ativismo político-econômico. Mancomunados estão todos aqui abraçando esse editorial do O Globo de hoje, que diz que, olha, você está pagando pouco pedágio, meu amigo. São 1.800 praças de pedágio no Brasil, com pedágio médio de R$ 6,29. Mas o que o jornalão quer aqui? Ele quer privatizar todos os serviços públicos. Você vai pagar para respirar se depender dessas criaturas, como estão fazendo na Argentina, com o povo argentino. Queda da ponte revela urgência em privatizar estradas. É só o que eles pensam, gente. É só de arrancar dinheiro do povo trabalhador. Em qualquer frente, é na saúde, é na educação, é na infraestrutura, é no transporte, é na comunidade, tudo.
Felizmente, nós estamos num momento em que esses debates estão sendo colocados com uma outra perspectiva. Em 2025, nós vamos todos os dias provocar aqui o governo para que venha a público ajudar nesse enfrentamento dessas histórias todas, porque o governo agora entrou numa fase onde esses vetores todos estão de uma forma assim contundente e clara, tentando criar obstáculos no campo da economia para mudar a lógica de algumas coisas que estão travadas aqui em função do governo que chegou até o nosso país. Me refiro especificamente a essa entrega do patrimônio público, né, de uma forma descarada. Notícias capciosas, ou com a leitura ou com a abordagem capciosa. Lula sanciona a regra que limita crescimento do salário mínimo. Piso de 2025 deve ficar em 1.518. Gente, essa construção frasal, Lula sanciona a regra que limita crescimento do mínimo. Ou seja, o mínimo está ferrado, né? A ideia é a seguinte, que o trabalhador está se ferrando da forma que está sendo colocado aqui. E não é bem assim. A verdade dos fatos é o crescimento do salário mínimo, o que foi dito pelo presidente da República em algumas ocasiões, é que seria com base numa recomposição com os índices da inflação e também com um acréscimo, um ganho real baseado no crescimento do PIB do nosso país. Se o PIB crescer 4%, então o trabalhador ia ter 4% além da inflação. Agora o trabalhador só terá 2,5%. Se o PIB chegar a 2,6%, 3%, então o crescimento será de 2,5%, não vai ultrapassar esse montante. Isso significa que o trabalhador está perdendo, do ponto de vista aritmético, ele está deixando de ter um ganho maior, contrariamente ao que aconteceu em outros governos de Lula. Bom, isso sofrerá ainda mais debates, isso aí vai ter muita discussão sobre isso, mas a forma como está sendo colocada a matéria, tanto as pessoas progressistas quanto as pessoas do campo de direita tem a ideia que, olha, o trabalhador aí se ferrou, está perdendo, né? O que é bem diferente de estar deixando de ganhar. Apenas uma abordagem de uma forma bem honesta que a gente tem que fazer quando a gente aborda essas questões. Da mesma forma honesta que a gente tem que abordar o que aconteceu. Como o salário mínimo perdeu recomposição no governo Bolsonaro? Gente, o governo Bolsonaro não só não deu R$1 de aumento real para o trabalhador, como ainda no ano da eleição, ainda propôs, via Paulo Guedes, um massacre real, aí sim uma perda do salário mínimo do trabalhador e do aposentado e de todos os benefícios sociais. Aqui em dado momento a matéria diz, além disso, a proposta do ministro da Economia Paulo Guedes de desindexar os salários da inflação pode enxugar ainda mais essa recomposição, caso Jair Bolsonaro seja reeleito e a proposta seja aprovada, pois não haverá obrigatoriedade de correção pela inflação. A proposta da desindexação do mínimo estaria em um novo marco fiscal sendo preparado pelo Ministério a ser apresentado. Ou seja, era achatar o que eles queriam fazer com o salário mínimo. Então, só para a gente pontuar aqui a forma como os veículos de comunicação tratam de algumas questões, né? Hoje tem mais um que anuncia aqui uma linha de ataque também contundente. Em termos reais, dólar está R$1 mais caro que no auge da crise da Dilma. Eles estão ensaiando, gente, um discurso de impeachment do Lula, veja só. Porque eles estão dizendo, olha, o ambiente econômico está pior do que o ambiente econômico da Dilma, né? Eles fazem uma ressalva. Valorização da moeda norte-americana, no entanto, foi de 62% naquela época, ante 25% em 2024. Ou seja, o dólar, naquela época, teve uma valorização percentual muito maior do que está tendo agora. No entanto, eles colocam isso assim, olha, economia está indo para o ralo, né? Estatais têm rombo de 6 bilhões até novembro. O resultado de 2024 deve ser o pior em 15 anos. Gente, como comentei ontem com vocês, várias estatais recebem dinheiro e não dão lucro. São construídas, foram criadas para atender a sociedade de um modo geral. Elas nunca darão lucro porque não é a missão delas darem lucro. No entanto, a matéria como é colocada sempre dá a ideia que, olha, depois que entrou a administração nova de Lula, as estatais, por um incrível mistério, começaram a dar prejuízo. O Correio começou a dar prejuízo, a Petrobras começou a dar prejuízo, a Eletrobras começou a dar prejuízo, tudo num passe de mágica, tudo começou a dar prejuízo. Só que as que dão lucro, né, eles não colocam no bolo para fazer essa conta. Como é que a gente enfrenta isso? Com o governo vindo se comunicar, o governo se explicando todos os dias, com muito tempo, com muita cautela, com muita precisão,
com muita paciência, o que está acontecendo. E aí as pessoas vão tendo ideia de como funciona a realidade, né? As coisas no nosso país. O emprego chegou a 6,1%, então está mexendo com a extrema-direita. Eles não acreditam que o emprego diminuiu, que o desemprego diminuiu aqui no nosso país. Querem fazer uma CPI. Ótimo, que façam a CPI, porque nós vamos ver que os dados estão sendo apresentados agora são os dados corretos. Mas nem acredito que vai passar a CPI, porque essa gente sabe que os dados são verdadeiros. Então, o Alícolas aqui está fazendo a farofa. Daí a gente chega aqui no ponto do surrealismo do pensamento da extrema-direita aqui no Brasil. Gente, quase todos os membros dessa extrema-direita estão publicando hoje um vídeo de um cara lá nos Estados Unidos que pertenceu à estrutura de informação lá e que está dando entrevistas dizendo que aqui no Brasil, a CIA atua aqui no Brasil para criar um departamento de censura para bloquear redes sociais e tal. Isso teria ocorrido logo após as eleições de Bolsonaro. Bolsonaro eleito em 2018, eles vieram aqui em 2019, começaram aqui a fazer uma estrutura conspirando contra o governo Bolsonaro. Bom, e aí, vou colocar aqui só para vocês aqui o texto, né? Mike Pence. Após as eleições de 2018, um tribunal de censura foi instalado no Brasil. Qualquer conteúdo pró-Bolsonaro deveria ser barrado, assista e repasse. Aí coloca o vídeo. O Gustavo Gaia está fazendo a mesma coisa, colocando aqui o vídeo do cara. E repare aqui nesse trecho aqui que ele fala aqui quando é que esse grupamento teria atuado no Brasil. Bolsonaro only won because of basically social media and end-to-end encrypted chats like WhatsApp and Telegram, and that we need to basically stop Bolsonaro's presidency in its tracks and stop him from getting reelected by creating a censorship. Ele diz o seguinte, que os caras vieram aqui, a CIA veio do Brasil, então os bolsonaristas estão espantados, né, que a CIA atua sobre o Brasil, Oh, que descoberta fantástica, né? Só que tem um negócio, tá? Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, tomou posse em 2019. Quem que era o presidente dos Estados Unidos desde 20 de janeiro de 2017? Donald Trump. Então, a CIA de Donald Trump, sob comando de Donald Trump, veio para o Brasil para ajudar a estruturar um sistema de censura, como eles estão dizendo, contra o Bolsonaro. Puxa vida, então Trump, ao invés de ser um brother, é um traidor, né? É um traíra internacional, né? Aqui é quando teve a posse do Trump aqui, olha, quem recebeu ele. Só para a gente não perder as datas de vista, né? Escada de acesso à residência oficial, 2017, o Trump já era presidente dos Estados Unidos. O Trump já era presidente dos Estados Unidos. Então, mas tudo bem, eles estão colocando essa situação como um fato, que a CIA interagiu aqui com autoridades brasileiras. Sejam bem-vindos à realidade, porque a CIA foi criada para interferir em todos os campos, em todos os países que são de interesse dos Estados Unidos. Agora, se isso foi efetivo, não foi efetivo, qual foi o propósito, como foi o propósito, isso aí cabe em discussões muito interessantes. Mas o que é mais interessante ainda é colocar no imaginário da extrema-direita, né, uma realidade, algo que eles sempre negaram, interferência do governo norte-americano na realidade de países como a realidade brasileira. Isso dá debate muito interessante, ou debates muito interessantes, né? Então sejam bem-vindos à realidade, pessoas da extrema-direita. Se a CIA apareceu aqui, ela apareceu sob o comando de Donald Trump para dar uma rasteira no Bolsonaro. Olha, francamente, hein? Se essa história for verdadeira, vocês não têm nada que comemorar com a eleição de Donald Trump agora, não. Ele pode preparar outra rasteira para vocês, né? Bom, gente, eu fico por aqui. Tire as suas próprias conclusões e mande seu comentário aqui para o nosso portal. 17 horas, não se esqueça. Encontro super interessante aqui com o professor Lenny Streck ao vivo, tá legal? Um grande abraço, até lá. Tchau!